Luciane Pinheiro está aqui com a gente, psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua contribuição, toda a sua sabedoria, o seu conhecimento para ajudar muitas famílias que estão vivendo essa realidade. Uma boa tarde, seja bem-vinda, viu? E hoje a gente tem a honra de receber aqui essa mamãe tão guerreira, a Kellen. Kellen, obrigada também por você estar aqui representando e ter coragem de falar, abrir seu coração, a sua vida, para contar um pouco da história do seu filho. Você já chegou a viver uma situação parecida com essa? Várias situações. Eu quero agradecer por ter esse espaço, porque hoje em dia os pais eles não têm espaço para falar o que está acontecendo. E, infelizmente, a sociedade é hipócrita. Não ajuda. A sociedade mascara. Quando não é seu filho, é ladrão, é vagabundo. Quando é seu filho, é coitado, é dependente químico. Né? Aí não pode levar para cadeia, não. Não, esse menino aí agora, se fosse um filho de rico, não ia para cadeia. Ia para uma clínica no valor de R$3.000, como o meu filho foi. Porque o Guerreira e meu irmão, que é motorista de ônibus, José Waderson, falou, não, Kelly, nós vamos internar ele para ele não morrer. Porque ele simplesmente perdeu a mente. Porque o meu filho, ele não era dependente químico. Primeiramente, ele era ansioso e ele nasceu com enxaqueca de 3º grau. Ele tomava Depakote, que o neuropsiquiatra, doutor Renan, da Santa Casa, passou para ele. A minha mãe era enfermeira na Santa Casa, Vera Menezes. Ela morreu de Covid em 2020. E ela que me ajudava a cuidar dele, porque eu sou mãe solo. O pai dele morreu quando ele tinha 4 anos. Ele também chegou quase a colocar fogo na casa? Quase colocou. Na última internação dele, a última, agora recente, eu acendi o fogão, estava fazendo a comida, e ele lá no guarda-roupa falando, eu não vou voltar para a clínica, porque eu vou para a clínica do pastor Fabiano, que lá é bom. Eu falei, lá não é bom, lá não presta. Se eu te tirei de lá, porque lá não presta, você fugiu de lá. Ele fugiu, ele quase morreu, porque tem clínica que não presta. Infelizmente, os pastores, infelizmente, não honram o Senhor Jesus. Eles são hipócritas, e quase que meu filho morreu. Aí, o que aconteceu? Ele pegou, estava lá mexendo nas coisas, não tomou o remédio, e a ambulância ia vir buscar ele, que eu internei ele, né? Aí, o que aconteceu? Ele sentiu que ia acontecer alguma coisa, escondi a chave. No que eu escondi a chave, ele pegou R$10, ele nunca tinha pego nada. Ele pegou R$10 e um celular velhinho, que ele não tinha mente mais, né? Ele falava com Deus, ele falava, papai está me ajudando, papai, me ajuda, papai era Deus. E nisso... E isso tudo por conta do uso de droga? Do uso de droga. Ele estava na abstinência porque ele tinha saído do morro, que lá ele chegava no morro, jogava os radinhos fora, falava que o demônio estava ali, e eles não queriam mais ele lá, ele voltava só de cueca, para não voltar pelado. Calma que tem muita história para vocês ouvirem, tá? Da Kellen com o filho dela. Mas vou só interromper um minutinho para a Lu Pinheiro contar para a gente de que maneira que a droga age na mente do ser humano para levar a esse ponto, botar fogo na casa, para chegar em casa só de cueca, igual a mãe está falando, para tentar, às vezes, contra a própria vida. Boa tarde a todos que nos assistem. Roberta, primeiro que o que leva uma pessoa a se drogar? Eu estava conversando com ela aqui e rapidamente ela falou que ele teve traumas de infância, né? Então, o que faz a pessoa usar drogas? A necessidade de esquecer da realidade. Então, quando a pessoa usa droga, a primeira coisa que acontece no cérebro dela é o entorpecimento, é esquecer dessa realidade, levando ela a satisfação química, né? Um desequilíbrio no cérebro. Então, a pessoa fica só por conta de saciar aquela vontade e perde total noção do sentido. Então, para ela, colocar fogo em algum lugar, fazer uma fogueirinha para poder usar a droga, não é nada. É a mesma coisa que estivesse acendendo um isqueiro para usar um cigarro. Eles perdem a noção da realidade. Então, para esquecer da realidade ou da dor física ou emocional, a pessoa recorre ao uso de drogas. E aí o seu filho chegou a... Qual foi o ápice da situação que ele tentou contra a própria vida? Deixa eu contar essa história para você entender. Aí, quando ele viu que eu ia internar ele desconfiou, ele conseguiu pegar a chave e fugiu. E nisso que ele fugiu, o fogão estava aceso. Eu fechei a tampa do fogão com o fogão aceso. Só fez assim, explodiu. Se eu não volto na cozinha, botava fogo na casa. Então, assim, a gente entra em colapso. O meu emocional praticamente acabou. Porque a minha mãe, o meu irmão, porque assim, sem estrutura. Seja uma atitude direta ou indiretamente. Ou indiretamente. Uhum. Aí quase que ele se matou, porque ele ficou sem memória. É um prédio que minha mãe morava. Ele foi andando e já se jogando, achando que estava na rua. Pode chegar a esse ponto, Lu? Pode. Totalmente. Perde totalmente a noção. Inclusive de matar alguém.
Então, é muito importante que a família, ao perceber que algum ente querido esteja fazendo uso de droga, procure ajuda, não mascare. Não pensa que é só agora, ele é um menino bom. Essas pessoas geralmente são pessoas boas. Só que no uso da droga, no dia a dia, a pessoa perde o juízo. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, temos um problema, temos que agir. E é buscar ajuda profissional o quanto antes para a família inteira não ser envolvida nesse buraco negro, porque é um buraco negro. Vamos abrir espaço, então, para ler os comentários. Você que está vivendo esse drama, sabe como é que é essa realidade? Manda para a gente seu relato. Né? Vamos ver aqui, buscar maneiras alternativas de tentar ajudar, nem que seja com a palavra da psicóloga, ajuda, né? De que como que a família consegue, de fato, ajudar essa pessoa, esse dependente. Tem um relato aqui, o governo não ajuda, estou com laudos pedindo internação compulsória do meu filho desde fevereiro, mas só agendaram para 16 de junho. Imagina o sofrimento dessa família ao longo desses meses. Robertinho, eu gostaria de ajudar essa família, como é que eu faço? É muito triste ver um filho fazendo isso. Já já a gente vai mostrar para vocês como que pode ajudar essa família, num canal de contato. Boa tarde, eu conheço essa família, são muito humildes, são evangélicos, lutam há muitos anos com esse rapaz. Tem outro relato, eu estou vivendo há 9 anos com meu esposo, dependente químico, não consegue ficar no emprego, é manipulador. E quando eu vou falar com ele, ele coloca a culpa em mim. Eu estou sofrendo muito e fica só para mim porque eu não tenho ajuda. Né? Como é que fica a realidade de quem vive com essa pessoa dentro de casa? A gente ouviu aqui um relato de uma esposa, que o marido dela é dependente, que ele não para emprego nenhum. Como é que fica a realidade da mãe, por exemplo? Por exemplo, se a mãe... Por exemplo, eu fiquei viúva, né? O pai dele nunca foi presente, o Juarez Beru de Patuso morreu. A família dele fez de conta que não existiu neto. Só uma tia que procurou, depois nunca mais procurou quando viu que ele estava doente. Entendeu? Ele era jogador de futebol, ele tinha uma carreira linda, mas o coraçãozinho dele ele estava ataque cardíaco devido à ansiedade e à enxaqueca que ele tinha. O médico falou, ele não vai poder prosseguir na carreira de futebol. Aquilo também foi outra frustração. E ele é evangélico, batizado, aí tudo que frustrava ele ia para onde? Para as drogas. Você tem noção de quantos anos, qual idade que ele tinha? 13 anos, quando ele experimentou na escola, e nós fomos no conselho tutelar, conversamos. Porque nunca lá em casa, meu irmão nunca bebeu, nunca fumou, eu não bebo, eu não fumo, entendeu? Então, assim, sempre procuramos estar na presença de Deus. Lu, quantas mães trazem esse mesmo relato? Foi ali na fase da adolescência, eu peguei, às vezes, uma maconha na mochila dele. Como é que a gente deve agir diante desse primeiro susto? Porque, dependendo do que a gente faz, isso pode estimular, fazer com que ele queira usar mais e mais no outro dia, no dia seguinte, ou não, pode fazer aquele adolescente acordar. O que deve ser feito? É muito bom você fazer essa pergunta, Roberta, porque realmente, dependendo da atitude tomada ali, naquele momento, que é crucial, ou para você empurrar o filho para o uso ou para ele esconder tudo de você. Então, assim, o principal que deve ser feito é uma conversa muito honesta, muito franca. Tem pais que partem para cima, é desespero. Isso que eu ia falar agora. Então, assim, não saber o que fazer. Tenta mascarar a situação, bate, prende, proíbe de sair com os amigos. Eu acho que é conversa, o principal. Meu filho, o que é isso? Eu achei... Né, isso aqui, estou sabendo, me falaram, por favor, conversa, sem ameaça, tentar segurar, porque existe uma cultura, né, que tem que bater, tem que botar até de castigo. Prender dentro de casa, né? Não é a solução. Vai chegar uma hora que você não vai fazer cárcere privado do seu filho, ele vai sair. Então, você não tem como prender aquele adolescente, aquela criança para sempre. Então, é a conversa. O que a gente vê, ela acabou de falar, e isso acontece em muitos lugares. O menino se frustrou, teve problemas emocionais, a vida não está fácil, não é uma uva para ninguém. Então, hoje, o que o adolescente vai fazer? Se refugiar nas amizades e nas drogas. Então, um conselho, assim, parece bobo, mas para os pais que estão aí, tempo de qualidade com seus filhos. Porque ele vai ter os amigos fora, mas ele vai confiar nesse pai e nessa mãe. O que acontece hoje, Beta? As pessoas estão trabalhando muito, exaustivamente, passam muito tempo no trabalho. É bom trabalhar, é excelente, mas a gente não pode botar o sucesso da vida financeira ou de uma vida em detrimento da família. Mas, às vezes, Lu, não é nem questão do sucesso. É a realidade de uma mãe solo. Sim. Que precisa, de alguma maneira... Aqui, eu chego e me arrepio. Não é verdade, dona Ellen? Conta pra gente quantas vezes a senhora trabalhou para colocar o pão
na mesa para fazer a comida, o almoço, a janta. A gente não está falando, às vezes, de luxo, de comprar um carro. E tem pessoas que chegam para você, que fala que gosta de você e fala, seu filho é um vagabundo, é um safado, ele não tem vergonha na cara. Eu falei, porque não é a sua filha nem seu filho, porque se fosse, você não ia falar isso. Tá? E ele teve mais uma frustração. Ele engravidou uma menina, se apaixonou por ela e ela traiu ele. E acabou. Ali foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Ele surtou de vez e hoje em dia ela não traz o menino para ele ver, registrou, foi pedir pensão. Aí eu entrei na ação. E eu vou ter que voltar a entrar em ação, porque a Vânia não traz o Davi e está maltratando o Davi e o Ayrton, porque está tenso. Olha só, a mãe rapidamente trouxe aqui algumas frustrações da vida desse filho, né? Seja em relação a um sonho, de repente, de ser jogador de futebol, a uma família que não conseguiu, né, seguir adiante, foi frustrado. Qual a importância dele trabalhar esses assuntos paralelo a um tratamento de dependente químico? É importante curar essas feridas? Não é só tratar o dependente químico? Muito, porque as feridas que estão aqui dentro, embora ele consiga fazer uma internação, precisa ser tratada, senão recorrente ele vai lá e vai fazer uso novamente. Então precisa de ter esse cuidado, de saber o que levou essa pessoa ao uso das drogas. Ninguém vai parar nesse mundo obscuro por prazer, né, Roberta? E só falando a respeito do tempo de qualidade, independente do que a mãe for fazer, das horas, é tempo de qualidade, seja 1 hora por dia, é de qualidade, olho no olho com o filho, seja o que for, mas é aquela sensação assim, a mãe está longe, mas no tempinho que ela está perto, ela me acolhe, ela não me julga, ou o pai, né? Então, assim, é importante esse tempo de qualidade para o adolescente. Olha, esse relato que chegou. Boa tarde, eu sou Ana Paula de São Pedro. Meu filho morreu porque o juiz negou a internação dele. E aí, mataram. Mas eu fui lá, agradeci ao juiz. E dói até hoje. Que relato forte, gente. Boa tarde, Roberta. Minha irmã estava no fundo do poço. Eu pensava que não tinha mais jeito para ela. Mas meu filho sempre falava, minha tia tem jeito sim. E um dia eu vou vê-la dar a volta, né, dar o testemunho dela. E hoje, para a honra e glória de Deus, ela está há 2 anos longe das drogas. Ela, outra pessoa também. Para falar para as mães, para não abandonar seus entes queridos. Enquanto a vida, há esperança. Outro relato também, boa tarde, Roberta, sobre essa situação de dependência química, é realmente tenso. Meu irmão usa de tudo. Ele tem mais de 20 anos e nós tentamos ajudá-lo de todas as formas. Ele perdeu mais de 7 empregos e só começou a se reerguer depois que minha mãe quase colocou ele para fora de casa, mas ainda assim continuou usando maconha. Tem muitos relatos, tá, gente? Muitas realidades aqui. Boa tarde, eu tenho uma filha dependente química e não se encontra uma ajuda. E aí, quando encontra, a gente se depara igual a realidade dessa família, né? Que o filho acabou botando fogo na casa. A família tenta há mais de 5 anos, já conseguiu uma internação para ele e ele não quis. Seu filho também já se recusou? Ele já se recusou, ele falou que não ia, mas o meu irmão é como um pai para ele. O José Waderson é igual um pai, porque o meu irmão não tem filho, né? Ele é casado, mas ele ainda não tem filho. Então, assim, quando eu tive o Seninha, o José tinha 10 anos. Então, ele viu aquele nenenzinho. Aí, eu fui para casa da minha tia em Araçás. Fiquei lá até o Seninha fazer 4 anos. Depois, nós voltamos para a casa da minha mãe, em Santo Antônio, né? E aí, o José tinha aquele menino como, né, um bebelô. E o Seninha, ele é muito amável. Ele é um menino maravilhoso, entendeu? Ele é inteligentíssimo. Ele passou em 3º lugar no IFES, na Escola Técnica Federal. Falou, mãe, eu não aguento. Eu não tô conseguindo, mãe. Ele fala tudo comigo, ele conversa tudo comigo. Ele falou, mãe, lá fuma maconha também. Eu falei, tá bom, meu filho, então vamos embora, sai desse lugar. E ele está em casa. Então, eu trato ele como neném. Às vezes, as pessoas falam assim, a Seninha fez 31 anos agora, 18 de maio. O nome dele é Ayrton, em homenagem a Ayrton Senna. Eu coloquei o nome dele, Ayrton Senna Martins. Fiz o cartório na época, não deixou. Aí, eu coloquei Silas, que é bíblico. Ele é batizado na igreja e tem um detalhe. Se você não tiver Deus, você não sai das drogas, porque a sua mente é o que controla o seu corpo. Se a sua mente não tiver Deus, o diabo domina e a droga é um demônio. E ele chegou a se recusar? Se recusou e meu irmão falou, você vai recusar? Ele falou, vou. Levamos ele assim mesmo. Só que não adiantou nada. Ele voltou, ficou quieto, sonso. Só que eu vejo, falei, não, tá usando. O Zé também tá usando. Não me engana não, Kelinha. Tá usando, que eu e meu irmão somos parceiros, né? Eu ajudo ele, ele me ajuda. Então, assim, tá usando, Kelinha? Eu falei, tá usando, Zé.
Então... Aí a mãe se depara de novo com essa realidade. Como é que fica a questão do confiar? Porque a mãe, às vezes, não quer, não, de tudo de novo, não. Não confiar. Porque eles não têm palavra. Eu não confio. Não tem, não existe palavra. Eles não têm. Eles vão sempre atender aos instintos. É o vício, Roberta. Não tem como confiar. Então, está olhando diretamente, fiscalizando, sim. Se mora na sua casa, você tem que ficar de olho, sim, olhar o que está indo, para onde está indo, com quem está indo, se está tomando a medicação. Você falou assim, ele não foi estudar. A indicação não é essa, não é ficar preso em casa. Tempo ocioso, tem aquele ditado que fala, oficina, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, assim, tem que ocupar, tem que botar esse jovem, esse adolescente para estudar, para enfrentar a realidade, para trabalhar. Mas lá usa droga. Mas usam-se drogas em todos os lugares. Daí que tem que fortalecer esse vínculo de pai, mãe e de estar ali. Se os pais estão na dúvida, se ele está voltando devagarzinho para as drogas, quais são os sinais? Fica escondido. O cheiro das roupas, ele acaba se isolando, fica escondendo coisas no celular, esconde o celular, porque hoje dá para você pedir drogas também pelo celular, né, delivery. Então, assim, ele vai fazendo tudo de muito sorrateiro e o comportamento físico muda. Troca o dia pela noite, fica mais acordado durante a madrugada, com comportamentos estranhos. Então, muda também o apetite. E se você tiver na dúvida, é porque gente, porque não passe panos quentes. Um comentário aqui, boa tarde, aconteceu a mesma coisa com meu irmão, a mesma história, né? Impressionante. Ele conseguiu sair das drogas, mesmo sem tratamento, ele está limpo há 17 anos. A minha mãe não desistiu, permaneceu firme e em oração. Né? Como é que está o seu filho hoje? Hoje, meu filho, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está bem. Mas eu tenho que agradecer ao Estado, porque eu pedi a internação compulsória, botei meu joelho no chão, com 15 dias a internação compulsória saiu, entendeu? 12 anos de Secretaria de Justiça, trabalhando no RH, eu e a Marisa Maiago, a melhor gerente que já teve naquela Secretaria de Justiça, me ajudou, a Maiara Vettel também, que hoje é gerente no IAS. Eu trabalhei naquele lugar, eu sei o que é, eu sou inocente. Eu aprendi isso, Deus me colocou lá porque eu ia ter uma experiência com meu filho. Meu filho nunca foi preso, ele não tem uma passagem pela polícia. E porque a polícia, quando pega assim, prende não, dá tapa na cara e manda embora. Tem mais relatos aqui. Boa tarde, meu caso é diferente. Eu sou dependente química e não tenho apoio de ninguém. E gostaria de parar, mas não tenho condições de pagar uma clínica para mim. Olha que comentário interessante. É uma pessoa que já dá um passo do reconhecimento. Isso faz a diferença? Total. Depois me procura no Instagram, eu quero conversar com você e te ajudar, oferecer ajuda psicológica, se você tiver interesse, é lógico. Mas faz toda a diferença, essa vontade. É aí que são essas pessoas que modificam, são essas pessoas que conseguem tirar forças para poder mudar de vida. É você ter consciência que existe um problema e falar, eu tenho esse problema e eu quero sair do problema. É isso que faz toda a diferença. Tem um relato também aqui de uma mãe que diz que a filha começou a usar droga aos 12 anos e viveu 18 anos nesse mundo das drogas. E há 3 anos ela não usa mais, né? Ela está falando que Jesus libertou a filha dela. Hoje ela vive bem, estuda, trabalha, cuida dos filhos. Ela sofreu 18 anos, pensa. Muitas vezes eu já tinha certeza que ia enterrar minha filha. Quando ela chegou no crack, eu achei que estava tudo perdido. Outro relato também forte está aqui, falando, eu sofri muito com o meu irmão, ele perdeu tudo pelas drogas, inclusive a própria vida. Ele acabou sendo assassinado. Essa é a tristeza, né, Lu Pinheiro? Porque, às vezes, vai preso, às vezes coloca fogo na casa, tenta contra a vida da família, sem ter muita consciência do que está fazendo, ou então, às vezes, tem essa questão também. Por isso que a gente faz sempre o alerta de nem entrar nessa, né? Nem entrar e, o mais importante, se entrar, saber pedir ajuda para sair. Porque existe como sair, gente. Não desistam dos seus entes queridos. Não desista, você que está aí, que é dependente químico, não desista de sair. Busque o último fiozinho de força, se agarre a ele, porque tem jeito sim. Perfeito. Lu Pinheiro, obrigada pela sua participação. Kelly, obrigada também pela sua presença. Essa mamãe guerreira. Obrigada a você. Tá bom? Que seu filho te dê muitas alegrias daqui em diante. Ele é maravilhoso. Amém. Eu creio que ele vai... Agora ele vai estudar, vai trabalhar, já tirou carteira, diz ele que agora vai conseguir trabalhar. Recomeçar a vida. Recomeçar a vida. Isso aí, tá certo. E o filho dele tem que
vir, né? Porque o filho dele tá ficando doente também, tadinho. Ficou hiperativo porque não vê o pai. Mas vai ver, porque o doutor Raimundo falou que Tá ele certo. vai ver. Obrigada, viu?